Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje vamos falar sobre o mapa de Bhava Chalita. Se você já vem acompanhando o canal, você já deve ter assistido alguns vídeos de planetas nos signos, de planetas nas casas e constatado que algumas posições não batem. Ah, Lucas, eu tenho o Sol na casa 8, de acordo com o mapa natal védico, mas eu assisti o seu vídeo do Sol na casa 8 e eu não me identifico com esse vídeo, porque eu assisti o vídeo também do Sol na casa 9 e eu me identifico mais, porque quem tem Sol na casa 8 costuma ter uma experiência um tanto catatônica com o pai e não foi isso que aconteceu. Eu tenho uma experiência muito positiva com meu pai. Meu pai, na verdade, é uma pessoa muito justiceira. Então esse argumento é bastante legítimo e realmente esse tipo de variação pode acontecer, porque o mapa natal, que na tradição védica é chamada de mapa Rashi ou mapa D1, então assim, mapa Rashi, mapa natal e mapa D1 são exatamente a mesma coisa. Eu não vou ficar falando várias vezes no vídeo isso, porque para não ficar cansativo, eu vou falar apenas de mapa Rashi, vocês já vão entender que eu estou falando do mapa natal, tá certo? Então, o mapa Rashi, ele é importante para você identificar a posição dos planetas nos signos, porque ele dá a espacialidade do horóscopo de acordo com a posição dos signos zodiacais. Mas, ao contrário do mapa Rashi, o mapa Bhava Chalita, ou simplesmente mapa Bhava, ele dá a posição dos planetas nas casas. Então, quando você começa a fuçar em horóscopos, em softwares de astrologia védica, você já deve ter constatado a presença de o mapa Rashi e do lado o mapa de Bhava Chalita e ter notado uma pequena diferença, assim, um ou dois planetas mudaram de uma casa para outra, né? Mas raramente vai acontecer de permanecer o mesmo, raramente mesmo. Normalmente quando faz essa diferença do mapa Rashi para o mapa Bhava, muda sim um signo, muda sim um planeta na casa. Então, o signo ascendente, ele é muito importante, mais até do que o seu signo solar e o signo lunar, porque ele é o elemento do horóscopo que muda mais rápido de todos. É o ponto do seu horóscopo que muda mais rápido de todos. Então, o signo ascendente é a demarcação celeste que surgia na linha do horizonte ou no ponto leste, se preferir, no momento em que você veio ao mundo. Então, para uma pessoa com um Sol na casa 5 em Sagitário, ela necessariamente deve ter um ascendente em Leão. Então, para você ter o Sol na casa 5, você deve ter nascido por volta de 10 horas da noite. Agora, se você pegar uma mesma pessoa que nasceu no mesmo ano, mês e dia que você, só que 2 horas diferentes, provavelmente o ascendente dessa pessoa vai ser Virgem. Então, a cúspide vai ter mudado de Leão para Virgem, num período de 2 horas. Só que, quando a gente aplica um olhar um pouco mais cirúrgico, mais detalhado, e se eu te disser que a cúspide é o grau exato em que o ascendente se encontra
a cada 4 minutos ele muda o grau. Então, se você nasceu às 22 horas e tem o ascendente a exatamente 10 graus de Leão. Para uma pessoa que nasceu 4 minutos depois de você, ela vai ter o ascendente a 11 graus de Leão. Então, é mais específico ainda. O mapa de Bhava Chalita, ele se baseia na exata posição da cúspide do seu signo ascendente. É importante você saber a cúspide exata e não só o signo ascendente, porque a posição matemática das casas vai ser baseada nessa cúspide. Como assim? Vamos pegar o exemplo de uma pessoa com a cúspide a 10 graus de Leão. De acordo com a matemática aplicada para se levantar o mapa Bhava dessa pessoa, a matemática vai ser a seguinte: você vai contar 15 graus antes da posição da cúspide e 15 graus depois. Por que isso? Um signo zodiacal tem exatamente 30 graus. Então, se você pegar 30 e multiplicar por 12, que é a quantidade de signos que compõem o cinturão zodiacal, vai dar 360 graus, que é um círculo fechado, certo? Isso é um princípio básico. Agora, muitas pessoas que trabalham apenas com o mapa Rashi, elas que trabalham com signos inteiros ou signos igual casa, elas podem se confundir na real posição em que se encontra o planeta numa casa. Porque o sistema de signos inteiros, de casas iguais, ele vai definir o seguinte, que o primeiro signo é a casa 1. Então, para um ascendente em Leão, o signo de Leão vai ser a casa 1, Virgem a casa 2, porque é o segundo signo, Libra a casa 3, porque é o terceiro signo. Mas existe uma maneira mais específica da gente delimitar onde começa a cúspide de uma casa e onde termina. Então, não é que você trabalhar com o sistema de signos inteiros que as suas leituras astrológicas vão estar erradas. Não, elas só não vão ser matematicamente precisas. Você deve olhar a posição da cúspide do signo ascendente. Então, para um ascendente a 10 graus de Leão, se você contar 15 graus antes da cúspide, você vai parar exatamente a 25 graus do signo de Câncer, não é verdade? E se você contar 15 graus depois da cúspide de Leão, você vai parar exatamente a 25 graus de Leão. Então, de acordo com o mapa Bhava, a cúspide do ascendente ela vai se tornar o ponto médio. Então, quando a gente junta 15 graus de um lado e 15 graus do outro, a cúspide do ascendente se encontra exatamente no meio. Vai dar 30 graus, que é a quantidade que mede um signo zodiacal. E esse ponto médio entre o início da cúspide e o fim é chamado de ponto Madhya, que é uma expressão muito comum na literatura védica. Ah, Lucas, então quer dizer que a
A casa vai iniciar exatamente a 10 graus de Leão, porque a cúspide se encontra a 10 graus de Leão. Nada mais lógico. Não. Aí é que você se engana, porque uma vez que você dividiu a casa, o início dela, você constatou que começa a 25 graus de Câncer e o fim dela a 25 graus de Leão. Então, o início da cúspide, na verdade, é 25 graus de Câncer e o fim da cúspide a 25 graus de Leão. Então, quando nós trabalhamos com trânsitos astrológicos, na verdade, quando qualquer planeta atingir, no caso para uma pessoa que tem essa cúspide a 10 graus de Leão, quando qualquer planeta entrar a 25 graus de Câncer, ele vai ativar a energia da casa 1 da pessoa. Então a pessoa vai sentir isso num nível físico, porque a casa 1 representa o aspecto físico da gente, o corpo. E aquele trânsito ele vai ser concluído para aquela pessoa quando o planeta passar 25 graus de Leão e vai entrar na borda da casa 2. Então ela vai sentir os trânsitos a partir da perspectiva da financeira, porque a casa 2 representa isso. Então, se eu te usar um segundo exemplo, eu te dou duas informações. Uma pessoa com ascendente em Áries. Essa é a primeira informação. A segunda informação é que ela tem um Júpiter exaltado. A pergunta é, em qual casa está o Júpiter dessa pessoa com ascendente em Áries? Lucas, está na casa 4, porque para o ascendente em Áries, Câncer é o 4º signo, então é a casa 4. E se eu disser que não necessariamente? Porque se Júpiter tiver ultrapassado a borda da casa 4, ele provavelmente vai ser sentido naquela pessoa de uma maneira factual na casa 5. Ou se Júpiter estiver antecedendo o início da cúspide da casa 4, a pessoa vai sentir os efeitos como um Júpiter de terceira casa. E para você que vem acompanhando os meus vídeos, você já deve ter reparado que o efeito de um Júpiter de quarta para a terceira e para a quinta é completamente diferente. Mas quando você está iniciando a trabalhar com esses mapas, pode gerar a seguinte confusão. Lucas, então quer dizer que o mapa de Bhava Chalit ele pode mudar a posição do planeta na casa? Sim, por causa dessa justificativa que eu já te dei. Mas o mapa de Bhava Chalita, ele deve ser usado só para localizar a posição do planeta na casa, porque ele é baseado na perspectiva da casa astrológica e não do signo. Então, quando você coloca os seus dados lá no software e você levanta o mapa Rashi e o mapa de Bhava Chalita, pode haver essa diferenciação, mas se você olhar com cuidado, o mapa de Bhava Chalit, ele não tem a indicação dos signos, porque para esse mapa não interessa os signos. Então, o planeta pode ter mudado de casa, de acordo com o que o mapa natal ilusoriamente mostraria que aquele planeta estaria. Mas o signo permanece no mesmo. Então, uma pessoa com ascendente em Áries, ela pode ter um Júpiter exaltado tanto na terceira, quanto na quarta, quanto na quinta. Mas continua sendo um Júpiter exaltado, mas ele vai dar efeitos completamente diferentes. Uma pessoa com Júpiter de quarta vai ter a assinatura de Pancha Mahapurusha Yoga, que é uma assinatura de fortuna e de prosperidade no
tocante à propriedade privada, porque a casa 4 representa isso. Então, essa é uma regra técnica, muitas vezes ignorada por astrólogos védicos, mesmo de tradição védica. Raramente você vai encontrar eles falando sobre isso. Eu falo assim, Lucas, então isso é uma coisa que você está inventando? Eu falo assim, não, não é uma coisa que eu estou inventando. Se você pesquisar a fundo num livro chamado Brihat Parashara Hora Shastra, que ele tem mais ou menos aí 3.200 anos, lá dentro Maharishi Parashara vai dar o princípio de o mapa Bhava. Então, é uma técnica extremamente antiga, que ao longo dos anos ela foi esquecida, e tal ato de esquecimento pode ser sentido, pode ser inclusive prejudicial para uma leitura mais apurada de resultados que aquele planeta vai dar. Agora, uma última coisa que eu gostaria de pontuar para vocês antes de concluir o vídeo é o seguinte: se determinado planeta estiver no meio do signo e, de acordo com o mapa Rashi, aquele planeta está no meio do signo, e se você olhar no mapa Bhava, aquele planeta estiver também no meio da casa, significa que você vai sentir os efeitos daquele planeta em toda a sua intensidade, independente de serem efeitos positivos, negativos ou neutros. Agora, se o planeta estiver nas bordas do signo, a 0 grau ou a 29 graus de determinado signo, de acordo com o mapa Rashi, e no mapa Bhava estiver também na borda da cúspide, os resultados tendem a ser adversos. Tá certo? Bem, pessoal, essa foi a minha análise sobre o mapa Bhava. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever aí embaixo, não esqueça de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia toda semana, esteja sempre ligado para você não perder nada. E se você deseja agendar uma consulta astrológica comigo, você pode me encontrar pela minha página no Facebook, AstroLucas, ou me enviar um e-mail para o endereço que se encontra aí embaixo do vídeo, que você se sentir mais confortável. Tá certo? E como sempre, nos vemos na próxima. Falou!